Acho que já estamos ao vivo. Deixa eu conferir se já estamos ao vivo. Acho que sim. Acho que sim. Boa noite, família Simbora. Pode ir entrando, pode ir entrando. Sejam muito bem-vindos na nossa super live de hoje, que é com... Eita, já começamos com casa cheia, 57 pessoas. Deixa eu chamar aqui o nosso convidado especialíssimo de hoje, que é... Tchananã. Conversar, pessoal, com o Gregório Salles, o nosso querido Greg, que é mentor e especialista no mercado de trabalho em Portugal, especialista em recolocação profissional, e ele tem muito a nos oferecer de conteúdo de valor. Estou mandando aqui o convite para ele. Deixa eu ver se foi, não foi. Pode ir entrando, olha, já vai mandando aviãozinho aí, vai chamando as pessoas que você conhece, que você sabe que estão no Planejamento Portugal, as pessoas que estão aplicando para o visto para procura de trabalho para Portugal. É super importante ter essa... Vou cancelar aqui para chamar de novo. É super importante ter essa orientação, tá, gente? Porque o Gregório realmente manja muito. Então, para você otimizar tempo na hora de aplicar, vocês nem imaginam as formas, os macetes, as dicas que o Gregório vai dar aqui pra gente, tá? Ele tem uma plataforma que é um portal inovador e único que te permite não só construir o seu próprio currículo, tá? Tem lá os modelos prontos para você seguir o seu próprio currículo e para você também fazer a pesquisa por vaga, por região, por área de trabalho, enfim. Então, é sensacional, o Gregório tem muito para nos oferecer. Deixa eu só ver se ele está com algum probleminha aqui para entrar. Vamos lá. Oi, Greg, cadê você? Deixa eu ver. Tá. Ok, ele pediu para enviar de novo, que ele não está conseguindo participar. Vamos lá. Vamos de novo. Simbora, Gregório. Acho que agora vai. Sejam bem-vindos, família. Quem que está aqui nos grupos de WhatsApp da família Simbora? Me conta aqui se você está e em qual grupo você está. Me conta. Quero saber aqui. Coloca aqui. Para quem não sabe, são 14 grupos da família Simbora. E é uma loucura, a gente tem lá conteúdo todos os dias, conteúdo gratuito, muita troca, todo mundo ajudando. Tem aplicante para visto de trabalho, tem gente que está aplicando para D7, tem gente que já está aqui em Portugal dando dica. É mesmo uma comunidade muito colaborativa, tá, pessoal? Então, se você não está no grupo de WhatsApp da família Simbora, vai lá no nosso link da bio. Terminar aqui a live, claro, né? E vai lá participar. Inclusive, eu quero lembrar vocês que para as duas pessoas, a nossa equipe vai escolher duas pessoas que mais estiverem interagindo aqui na live, tá? Nossa equipe está de olho aí e essas pessoas vão ser premiadas com 1 hora de consultoria para Portugal, 1 hora de reunião de planejamento, de consultoria aqui para Portugal. Agora. Seja muito bem-vindo, meu amigo Gregório. Olá, Julie, como vai? Tudo bem? Deixa eu me iluminar aqui um pouquinho mais, estava um pouco escuro. Ainda me vê bem aí? Tá escuro ou não? Não, tá ótimo, tá ótimo. Tô vendo aqui Tá você bem. perfeitamente, ouvindo perfeitamente. Ok, que bom. Seja Tudo muito bem, querida bem-vindo, meu amiga? querido. Mais uma vez aqui na família Simbora, para a gente é uma honra enorme ter você aqui. Eu estava falando aqui, eu estava lendo a sua bio antes de você chegar, estava falando Ah, aqui para a galera, para a família Simbora, quem é o nosso convidado de hoje, mas eu vou fazer melhor. Eu vou deixar você se apresentar. Me conta aí do teu trabalho, Greg, me conta como é que a gente vai ajudar os integrantes, né, os membros da família Simbora, os Sim Brothers, como a gente chama esse povo todo lindo que está aqui. Então vamos lá, se apresente aí, Greg, simbora. isso, isso. Obrigado, Julie, né, pelo carinho de sempre, o carinho aí da família Simbora, desses, né, não só seguidores, como eu falo, a Simbora tem uma comunidade de pessoas. Então essa comunidade é fantástico, tá? Fazendo parte da comunidade novamente.
Começando um pouquinho com quem eu sou e com minha carreira, né, gente? Eu trabalho com recolocação profissional e mentoria profissional há mais de 11 anos, tá? Principalmente para campo internacional, né? Fui aqui eleito pelo governo australiano como Global Talent, né? Recebi uma nomeação disso. Também faço parte como colaborador da Academia de Inovação Social de Luxemburgo, uma das principais do mundo. E faço, né? Eu sempre falo com a Júlia que o meu compromisso, há muito tempo em vida, quando eu escolhi fazer isso, é com a classe dos profissionais e trabalhadores. Então, gente, eu falo que, né, as empresas, esse pessoal já tem muitos marqueteiros, já tem muita coisa por trás para uma coisa dar certo. Nós que somos da classe de profissionais e trabalhadores não temos nada. Então eu brinco, né, para poder traduzir a minha versão aqui um pouquinho melhor, eu brinco que eu sou o marqueteiro dos profissionais, eu sou o publicitário de vocês no mercado de trabalho, né, principalmente o mercado de Portugal, que é um mercado, eu não falo que ele é super concorrido, ele é um mercado diferente de vários mercados, é um mercado pequeno, porém ele é compacto, e nós vamos falar disso hoje. Então, quem ficar por aqui, né, já vai... Gente, vamos botar aqui, ó. Eu estou vendo pessoas, a Marlene, né? A Marlene acabou de entrar. Quem vai entrando, vai colocando aqui, né? Vai dando a curtida, que isso vai fazer a live chegar em mais gente, né? Só de nós estarmos aqui juntos falando desse assunto, que eu sempre falo para a Júlia, é um assunto que não está nas escolas, não está nas faculdades, não é? Que A gente deveria estar, simplesmente se forma inclusive, né, meu amigo? e deveria estar. A gente se forma e é jogado a sorte desse mercado de trabalho e temos que aprender. Então, tragam filhos, tragam família, vá avisando todo mundo nos grupos que vai começar essa live, que não só vai falar para vocês e deixar aqui muita coisa sobre o mercado de trabalho em Portugal, para quem já pensa em se recolocar, mas também vamos falar coisas do mercado de trabalho, né? Que nós não temos isso nas escolas, não temos isso nas faculdades. É isso, acho que essa minha primeira apresentaçãozinha é essa mesmo. Deixem de onde vocês estão vindo, gente. No Brasil, eu sei que já tem gente em Portugal também, mas escreve aqui no chat, né, da onde você está, para a gente poder sentir a distância que a gente está chegando. É isso aí. Júlia, deixo com você agora, minha amiga. Maravilha. Obrigada pela sua apresentação, Greg. Vou complementar aqui. O Greg pediu para vocês colocarem a cidade que vocês estão. Coloquem a cidade e coloquem a profissão também, para a gente ver o tipo de público que a gente está falando e que a gente possa atender melhor. A gente já tem aqui, inclusive, umas perguntas que vocês colocaram na caixinha aqui para o Greg responder para a gente. E a gente vai responder também as perguntas que forem feitas aqui no chat da live. Olha, Greg, eu não sei se você sabe, mas aqui na live da Família Simbora tem premiação para as duas pessoas. A gente escolhe duas pessoas, não é sorteio. São duas pessoas que mais interagirem aqui na live, que estiverem ajudando, colocando dúvida, estiverem respondendo as pessoas, ajudando aqui mesmo na live. A Família Simbora escolhe, a equipe está aí olhando. Para a gente premiar, eu sempre premio eles com as duas pessoas que mais interagirem com uma consultoria de 1 hora, uma reunião de consultoria de planejamento para Portugal de 1 hora comigo. Então, Olha, quero que eles participem bastante aqui, façam perguntas, porque eles se ajudam, nos ajudam e ajudam as pessoas que estão aqui buscando informação, né, não, Greg? é isso. Vai vendo ali, ó, Ceará, Pindamonhangaba, a outra pessoa que falou São Paulo, né? Gente, muito, já passei uns 3 de Ceará, Jundiaí, trabalhei em Jundiaí, aí no Parque Industrial de Jundiaí, trabalhei um bom tempo com a empresa alemã por aí, né? Uma empresa de engenharia e químicos. Então, o mais engraçado, Júlia, que eu adoro, é que as pessoas elas já vão digitando aqui e colocando as suas profissões. Então, teve aqui a pessoa que é maquiador e cabelo, o outro que é engenheiro eletricista. Pessoal, Show. veja que fantástico, né? Nós realmente nos apresentamos com a nossa profissão, esses profissionais e trabalhadores. Eu falo que nós aqui giramos a roda desse negócio, sem nós esse mercado, né? Essa coisa não gira. Então é nós que fazemos essa roda girar e eu brinco sempre, né, Júlio? Nós não queremos apenas o pão, nós não queremos apenas o trigo, nós queremos os moinhos, não é? Então nós temos direito aos moinhos. E para quem agora está indo a Portugal, eu acho que a professora biomédica, vejam só, hein? As pessoas já vão se Sales apresentando com as designer, profissões. engenheiro químico, tem muita gente. Que maravilha, olha, tem as mais Fortaleza. diversas áreas aqui, dá pra gente falar mesmo. Fiquem Muita conosco até o final. Fiquem conosco até o final. Tem muito Vamos lá, Júlia, agora eu deixo que você já falou até o puxar o final. fio. Maravilha, queridão. Olha, a gente vai. Eu queria conversar com o Greg. A gente vai, enquanto as pessoas estão entrando aqui, e olha, ele tem conteúdo que ele só vai soltar aqui quando já tiver todo mundo aqui na live. Então, manda aí o aviãozinho, coloca muito coração, muito foguinho aqui, que é para o Instagram mostrar para mais pessoas, porque o Greg tem dicas de ouro. Ele vai soltando de acordo com a quantidade de pessoas que estão aqui na live, né, Greg? É isso aí, é isso aí. Eu acho que o público vai animando e as pessoas vão falando e a gente vai surgindo assuntos. Então, tem muita coisa que é só aqui, só hoje, e que vocês vão poder participar com perguntas.
Então não deixe, vai gente, vai batendo nos WhatsApp, vai chamando gente, né? Eu faço esse trabalho há 11 anos, faço com muito carinho, e aqui nós temos a chance, inclusive, sem custo nenhum, de passar com vocês os melhores aspectos. Eu vou já começar então, Júlio, com uma coisa importantíssima para quem pensa em Portugal. Principalmente, olha, eu sou imigrante, eu estou pensando em sair do Brasil, e o meu pensamento é sair para Portugal. Eu não estou aqui agora com telas, mas eu poderia mostrar para vocês, gente, as notícias, elas são cada vez mais sombrias, tá? Eu começo geralmente algumas palestras mostrando isso, que nós temos um mundaréu de brasileiros hoje que passa por dificuldades em Portugal, né? Tanto dificuldades financeiras e coisas do tipo. Por quê, pessoal? Muitas vezes faltou planejamento. Tá? Perfeito. Podemos dizer que 90% faltou planejamento. Esse outro rol de 10, 20% é porque a pessoa não tinha realmente a forma ou a fonte financeira de ir para Portugal e ela foi numa aventura que embarcou na aventura errada. Então, gente, nós temos que ter isso muito claro na nossa cabeça, porque hoje, tanto as embaixadas, elas estão lotadas. Eu aqui atendo gente do Brasil, da Angola, né, todos esses irmãos e irmãs que acabam chegando e muitas vezes esses companheiros, eles estão ali esperando um sonho que lhes foi vendido. Ah, não, eu trabalho no que precisar. Aí a pessoa chega lá, eu trabalho no que precisar, é aquilo que eu falo, quem é tudo não é nada. Né? Então a pessoa ela é tudo, ela não é nada. Então, Boa. gente, muito começa da parte do planejamento. Então, vocês veem, ó, muita gente aqui já começa, estou saindo dos Estados Unidos para Portugal, estou saindo do Brasil para Portugal, já começa a aparecer no chat. Muita gente acaba não fazendo esse planejamento. Esse planejamento começa com uma coisa. Qual que começa, Júlia? Com o planejamento financeiro. Não adianta você achar que você vai chegar em Portugal, pisar o seu pezinho, pisar a sua mãozinha. Não, Greg, mas eu estou disposto a tudo. Eu posso trabalhar hoje na obra. Eu sou médico. Gente, eu sei, eu acredito em vocês. A criatividade do brasileiro é única. Nós temos um negócio que o professor Mangabeira Unger coloca, que é a nossa rebeldia criativa, a nossa anarquia criativa. Não é? Então, Júlio, se botar o brasileiro assim, vamos montar uma barraquinha de cachorro-quente no centro de Lisboa, vai ser a melhor de Lisboa. É o melhor maionese, é o melhor molho, porque nós somos bons demais. Gente, nós somos bons pra cacete. Onde a gente encosta, nós temos a rebeldia criativa, a anarquia criativa e nós somos criadores. Porém, a gente também tem uma coisa que o europeu não tem. Anotem isso aí, que é começo, meio e fim. Eu trabalhei muito tempo com alemães, gente, e eu falo que nessa empresa alemã, trabalhei 11 anos com alemães, eu aprendi um negócio, começo, meio e fim. Nós brasileiros, Júlio, somos viciados em fim. O que é fim, Greg? Né? Qual é o meu visto? Cadê meu trabalho? Cadê não sei o quê? Calma, gente, tem o começo e o meio. O começo e meio é estratégia, o começo e meio é planejamento. Então nós temos que ter começo, meio e fim nesse plano. Então a primeira coisa que eu falo para vocês, quem está no começo, coloca aqui, começo. Quem está no meio, meio. Quem está no fim, fim. Mas nós temos que ter começo, meio e fim. Onde eu falo que o começo, Júlia, é a estratégia e o planejamento que eu faço antes de sair da minha terra ou já chegando em Portugal. Isso é o começo. O meio é quando eu estou procurando, me preparando para as entrevistas, preparando o meu currículo, preparando as áreas de ataque que a minha carreira pode trazer. E o final é quando eu conseguir. Então, olha, consegui, estou na minha área. Olha o tanto de gente, Júlio, começo, tá vendo? Ótimo, e aqui gente falando meio, meio, meio. Né? Ótimo, gente. Isso é a primeira coisa que eu peço para vocês, que é identificar onde estamos. E aí a gente começa a ter começo, meio e fim. Se a gente está voando igual barata tonta, nós nunca chegaremos em começo, meio e fim. Então é muito bom. Meio, tá vendo? Tem muita gente no meio. E eu concordo. Eu hoje vou falar um pouquinho, agora eu vou puxar aqui o fio para a Júlia, mas eu quero que a Júlia também deixe o desafio aqui para vocês. Alguns minutos da Júlia, eu também estou fazendo pergunta, né, Júlia? Esse aqui não é um papo só de compadre e comadre, não. Então eu quero que a Júlia fale um pouquinho com vocês a parte imobiliária. Rapidamente, porque essa é uma parte muito espinhosa também. Tanto para o começo como para o meio. Nós sabemos que hoje existe uma crise imobiliária em Portugal, puxada pelo capitalismo exacerbado, né, que aconteceu nesse país, onde grupos especuladores compraram muitos imóveis, e esses imóveis ou eles vêm sendo usados para a Airbnb, ou eles vêm sendo usados para outros fins que são especulação imobiliária. E as pessoas passando por uma crise humanitária terrível. Isso aí, gente, é aspecto do capitalismo. Né? Nós, aqui, eu, Gregório, pessoalmente, batalho o dia inteiro para acabar com ele. Mas nós sabemos que é uma batalha longa. Então, eu vou deixar a Júlia agora falar um pouquinho dessa parte do imobiliário, que ela entra muito no começo e no meio. Vamos lá, boa noite aqui, quem está entrando. Maricélia, Zenaide. Gente, vamos ficar que o negócio aqui é bom hoje. Hoje vai pegar fogo. Estou vendo os foguinhos ali voando, vai pegar fogo aqui mesmo. Vamos lá, Júlia.
Vamos que vamos. Olha, pessoal, o Greg começou falando sobre planejamento financeiro, que é super importante, mesmo para quem vem com o visto para procura de trabalho, mesmo para quem vem com visto de trabalho, mesmo para quem vem com visto D7, é sempre importante o planejamento financeiro. E, sobretudo, para quem vem para trabalhar em Portugal, para quem vem procurar emprego em Portugal. Por quê, Greg? Hoje a gente vê cada vez mais as pessoas, os senhorios, exigindo uma quantidade maior de rendas e calções, justamente porque as pessoas estão vindo com visto para procura de trabalho. Então, quando o visto é para procura de trabalho, eles querem ter ali algum tipo de segurança para que a pessoa passe uma certa segurança. Então, as pessoas estão oferecendo mais rendas e calções para poder ficar com aquele imóvel. Aí tem gente que fala assim, não, eu vou, mas eu vou levar só o dinheiro do arrendamento para colocar lá nas rendas e calções, porque eu vou chegar e vou logo arrumar um emprego. Por quê? Porque a gente fala que tem muita oportunidade em Portugal, e de fato tem, mas tem gente que fala assim, poxa, eu estou aqui há 2 meses, 3 meses, a gente tem recebido algumas mensagens nesse sentido, mas ainda não consegui a vaga de emprego. Então, a gente precisa, sobretudo, fazer o seguinte, pensar. Primeiro, o Gregório falou, planejamento financeiro, planejamento para o imobiliário e não contar com a receita que você ainda não tem. Você vai chegar aqui, a gente vai te ajudar a ver a melhor maneira para você aplicar, onde você vai aplicar, como vai aplicar. Vamos falar de currículo, mas para você conseguir um emprego logo, que é sim possível você conseguir um emprego logo, mas você precisa fazer isso da maneira correta, da maneira organizada, da maneira planejada. E essa mentoria que o Greg está dando aqui gratuitamente, gente, vale ouro, tá? Vale ouro. Ele está fazendo isso porque ele é um parceirão da família Simbora. Ele está vindo aqui compartilhar as informações que ele tem, o conhecimento que ele tem, para que vocês possam chegar aqui e logo aplicar, para otimizar o tempo, para aplicar para as vagas de trabalho. Aí eu vou começar, Greg, fazendo aqui uma pergunta, tá? Fazendo uma pergunta da Lucy, que é, na verdade, ela tem aqui um Instagram chamado Sabores da Lucy. A gente já vê que é uma empreendedora, né? E ela está em contato com a gente, ela está no grupo, acho que a Lucy está no grupo 8. Olha, eu sou igual a professora que quer saber qual é a turma que o aluno está, Greg, já percebeu, né? Estou vendo aqui, eu estou Isso. reconhecendo vários nomes de pessoas são os que mais participam nos nossos grupos de WhatsApp da família Simbora. E eu lembro que a Lucy, por acaso, está no grupo 8. E a Lucy pergunta o seguinte: quais os locais que podemos aplicar para as vagas? Eu acho que isso, assim, é o maior macete que a gente pode dar. Se você nem quiser responder agora, você não responde, para deixar para depois. Mas você que sabe. E eu vou puxar duas perguntas. Eu vou puxar da Lúcia, vou puxar da Iriane, porque aí você responde, você vê o que você quer responder primeiro. A Iriane Duarte colocou: como está a disponibilidade para engenharia civil e arquiteto? Nossa profissão já é validada aqui, sim, de fato já é. E o mercado realmente é muito aquecido. Mas eu vou deixar o Greg com essas duas perguntinhas aí para ele desenrolar como ele quiser. Simbora, Greg. Vamos lá, pessoal. Então já temos aqui mais, já ultrapassou 80 pessoas na live, hein? Muito Estamos subindo, vamos bom. lá, vamos subindo, que isso aqui é importante. Pessoal, para quem está nesse lado do começo e do meio, eu vou deixar aqui uma coisa que eu falei no começo, mas não falei tanto. Eu também sou cofundador aqui e sou CEO do nosso Restartas, que é um projeto apoiado pela família Simbora, um projeto que nós ganhamos prêmios de inovação social para ajudar profissionais e trabalhadores em Portugal. É isso a missão do nosso projeto. Então, nós criamos uma plataforma, uma base digital, que tem todas as ferramentas por lá. Uma ferramenta muito importante é essa ferramenta da procura de emprego. Aonde eu começo procurando emprego, ou onde eu já estou agora, eu quero trocar de emprego. Gente, essa parte da busca, né, da busca por emprego, a pesquisa por emprego, a gente fez ela de uma forma muito inteligente lá na Restartas, se você não conhece. restartas.org. Nós vamos deixar aqui em algum lugar, a O Júlia deve moderador vai deixar aqui no... colocar. Você pode colocar, por favor, moderador. Se puder Pronto, o Matheus vai colocar em colocar. algum lugar, o Matheus colocar, vai ajudar. Porque lá é um lugar que você consegue pesquisar os empregos. Tá? Essa pesquisa ela também tem que ser estratégica. Não adianta você atirar como barata tonta para todo lugar. Então a pessoa falou do engenharia, eu já vou pegar esse gancho, tá? Porque eu brinco que eu atendo aqui do engenheiro ao cozinheiro. Não tem a menor diferença. O engenheiro ao cozinheiro, todos eles são trabalhadores, são profissionais. Então a gente não tem diferença, não vamos diferenciar muito. Engenheiros e pessoas da arquitetura, muitas vezes, a gente encontra um processo de uma pequena autossabotagem. Porque a pessoa ela sai do Brasil num processo que eu nunca vou falar zona de conforto, tá, gente? Não, nunca falo isso. Eu falo zona de comodidade. Nós, profissionais, às vezes, e trabalhadores, temos uma zona de comodidade. Conforto, não. A gente trabalha muitas horas, principalmente, às vezes, com salários menores do que merecemos. Eu vou Mas ter a que gente te entra numa interromper, zona... Greg. Eu vou ter que te interromper, porque o Nino está dando já o depoimento dele aqui, que ele Ah, fez o é? currículo dele pela Restartas. Olha aí, já temos um Pela depoimento Restart. aqui. Ô, meu amigo, é isso mesmo. Lá nós temos uma ferramenta de fazer currículo muito melhor do que o Europass, que é uma ferramenta antiga, não estou falando mal, o Europass salvou muita gente, mas ela ficou em desuso. Né? Então lá nós temos a ferramenta de currículo, modelo europeu,
com as dicas Greg aqui, ó, né? Fazendo lá, você vai fazendo o currículo e recebendo as dicas para fazer. Pois é. E aí eu pego o gancho do engenheiro e do arquiteto e dessas pessoas da construção civil. Percebam, gente, o que acontece muito? No Brasil, nós estamos acostumados com indicações, muitas vezes, nesse lado. Então, o profissional que ele é altamente reconhecido, ou num cargo desse tipo, ele é indicado para ir de uma vaga para outra. Em Portugal, não. Você chega num lugar que é Júpiter. Para você, é outro planeta, é Marte. Né? Falando muitas vezes a língua, e nós sabemos disso que trabalhamos com portugueses, né, Júlia? Sim, Que para nós entendermos eles demora uns meses. Eles verdade. eles nos entendem mais fácil do que nós entendemos eles. Ah, não, é tudo português, a língua é ótima. Calma, gente. Né? Então, demora uns meses para cair a ficha. Tá vendo? Você vai ter a barreira da língua. Você vai ter a barreira da pesquisa do emprego. Você, né, muita gente está botando aqui reistartas.pt. Obrigado, é isso mesmo. Entrem lá, que é a base digital. Você vai ter a barreira da língua, a barreira da pesquisa, a barreira de outras coisas. Se você não está bem calçado financeiramente para encontrar esse desafio, gente, imagina a salada. Imagina a salada. Então, essa é a primeira parte, é uma parte muito importante, é você ter seu planejamento financeiro antes de tudo. Olha, eu vou falar uma coisa aqui que geralmente eu não falo, tá, Júlia? E eu estava vendo um vídeo ontem para isso, para me preparar para a live, né? Eu tenho que me preparar aqui para falar com vocês. Tem muita gente importante aqui, tem engenheiro, tem cozinheiros de 20 anos de profissão, é gente muito importante. E eu estava vendo isso ontem num vídeo de um cara, de um canal de Portugal, é um casal que faz vídeos, eu vi 1, 2, 3 falando sobre essa parte do financeiro. O que eu retiro de lá? O que eu retiro de lá? Atenção, lembrem disso aqui, ó. Que desses vídeos todos que eu vi uns 4 ontem, que existe uma média, mais ou menos, para essa ideia do suporte financeiro. Tá? A Júlia pode achar... Júlia, me fale se eu estiver falando alguma besteira, me corrija aqui, mas pelo que eu tirei desses vídeos, eu fiz uma média, fiz até um monte de conta no papel aqui. Fiz uma média que é o seguinte, é mais ou menos entre 30 e 60 mil reais, 30 e 60 mil reais, para uma família de 2 pessoas ter uma sobrevida interessante em Portugal. Ou seja, gente, guardado à disposição no seu banco, alguma coisa entre 30 e 60 mil. Tá? Tirando, tem uns que falam 80, tem uns que falam menos, mas eu tirei a média desses 4 vídeos que eu vi entre 30 e 60. Então guarda isso. Isso aqui é importantíssimo. Para você não achar assim, ah não, igual a Júlia falou, chegando lá eu trabalho. Não, gente, não inventa isso não. Isso é a maior maluquice que você pode se meter na vida. Porque não é chegando lá eu trabalho. Às vezes no Brasil, mas eu sou motoboy, eu trabalho em qualquer lugar. Eu sei que você é motoboy, pode se trabalhar lá também, mas não é desse jeito. É outro país, é Júpiter, é Marte. Você nunca pisou na Europa antes. Então não faça essa maluquice. Eu falei aqui de vídeos que eu pesquisei. Vocês podem fazer a sua própria pesquisa, pessoal. Coloquem no YouTube, vamos pesquisar. A fase do início é esse. Tá? Nós também, eu tenho uma novidade que eu ia passar aqui hoje nessa live para a Júlia, que é lá na Restartas, quando você entra no portal online da Restartas, nós formamos, Júlia, nós fizemos um material que é um guia Mercado de Trabalho 2023-24, já com coisas do ano que vem, do ano 24. Tá? Então, esse guia, gente, é um pocketbook, você vai ler no ônibus, você vai ler no Uber, você vai ler em casa rapidinho. É um guiazinho breve, feito por nós aqui com muito carinho, que você adquire ele gratuitamente lá no portal. Então, você vai ter isso. Esse guia é voltado não para empresas, é voltado para os profissionais e trabalhadores. Então, baixe esse guia por lá e nós vamos aqui, né, passar mais coisas ao longo dessa live. Então, gente, lembrando, o planejamento financeiro, o planejamento de mercado é uma coisa muito importante para você fazer. Eu quero agora, nessa segunda parte nossa, falar de material, eu chamo de enxoval profissional. Então, vou deixar a Júlia puxar aqui comigo. O enxoval profissional é aquela coisa que a gente está brincando mesmo. Currículo, carta de motivação ou carta de apresentação, e-mails, forma em que eu me apresento para esse mercado português e também a parte das entrevistas de emprego. Eu chamo disso de enxoval profissional dessa pessoa que vai tentar hoje. Ou ela está hoje já em Portugal, trocando de emprego e buscando algo melhor, ou ela está no Brasil começando a brincar com esse mercado. Mas, Greg, eu sou vidraceiro, não tem como eu brincar? Tem. Tem sim, meu amigo. Então vai ter desde o engenheiro planejador de túnel até um vidraceiro e um marceneiro. Que nós atendemos um marceneiro agora, há pouco tempo, numa das mentorias que fizemos na Restarts. A gente faz mentoria gratuita sempre lá, e a Júlia sabe disso. E esse marceneiro estava lá e na mesma sala tínhamos um marceneiro, tínhamos uma senhora que trabalhava com limpeza residencial e de escritório há mais de 10 anos e tínhamos um engenheiro de elevadores. Gente, olha que público diverso. De todas as áreas, de todos os níveis de formação.
Não interessa. São profissionais, são trabalhadores, cada um na sua expertise. Como eu brinco aqui, né, com a senhora que veio, a dona Cida, ela falava assim, Greg, eu quero arrumar um restaurante, meu filho e tal. Trabalhei com a acarajé. Eu falei, não, dona Cida, eu acabei de ver o que a senhora escreveu. A senhora é cientista do acarajé. Como assim, Greg? Ciência, sabedoria profunda. A senhora é cientista, a senhora faz acarajé há 15 anos. Se mandar a Júlia ou o Greg fazer o acarajé, vai sair péssimo. Possivelmente péssimo. A dona Cida é uma cientista do acarajé. Dona Cida, então, possivelmente a senhora vai se dar bem em restaurante, na parte do fazimento em si das comidas, da confecção, da parte de cozinha, da parte até de treinar outras pessoas a mexer com comida. Você tem 15 anos com cozinha. Né? Então, tá vendo como um cientista do acarajé às vezes se encontra com um cientista da produção, um cientista da engenharia de produção ou da engenharia metalúrgica. Não faz diferença, gente. Nós temos que conhecer bem como é que nós vamos botar esse ingrediente na panela. Júlia, eu deixo para você agora conduzir, mas eu acho que eu falei bastante aqui já desse início. Já sim, meu amigo. E olha, eu queria aqui fazer um destaque. A Silvia Lupo, que é a nossa cliente de relocation, falou que o Nino, que falou mais cedo, é o esposo dela que está lá no grupo com a gente. E a gente sempre indica Restartas no direct, a gente sempre indica. Eu vou até compartilhar com você que hoje a gente tem o Você Sabia, de segunda a sexta, no nosso grupo de WhatsApp, a gente tem o Você Sabia, que são pílulas de conhecimento sobre Portugal. E hoje, em homenagem à nossa live, Você Sabia, foi falando da Restartas, falando que existia esse Poxa, portal inovador e tudo mais, que tem essas ferramentas de busca para recolocação profissional, para fazer os currículos, enfim. Então, por isso que a nossa família Simbora aqui já está meio íntimo, sabe, da Restartas. Então, queria só destacar aqui. A gente que colocou legal. fixado aqui o perfil de vocês, tá? Para quem ainda não segue Ótimo. Startas, para ir lá seguir. A gente ainda tem coisa. A gente vai fazer essa semana a apresentação detalhada da plataforma para ensinar vocês a usar. Vai ser muito, muito, muito importante, tá? Olha, agora eu tenho uma pergunta aqui do engenheiro Ronaldo Júnior, que ele fala o seguinte, Greg. Por ter qualificação técnica em eletricidade e graduação em engenharia elétrica, optei pelo relocation na região da Maia, pela quantidade de indústrias na região. Há alguma outra tão boa quanto ou melhor? O que você acha, Greg? Vamos lá, gente. Nós falamos agora, a semana passada, nós falamos com a Câmara do Barreiro, né? Com a senhora Nádia da Câmara do Barreiro. E eu imagino, hoje, gente, Portugal tem algumas câmaras, tem algumas municipalidades, distritos, que estão muito interessantes também. E que eu vou pegar a pergunta dele e responder de forma genérica. A Júlia vai vir, talvez, de uma forma mais cirúrgica, eu vou vir de uma forma mais genérica. Eu queria que vocês, a princípio, quando a gente está na fase do começo e meio, esquecessem que só existe Lisboa. Esquecessem que só existe Porto, não é? Existe uma Portugal diferente. Gente, nós falamos com uma pessoa da Vila Nova de Foscoa. Não sei se a Júlia conhece isso. É um lugar tão pequenininho, tem 7 Esse, mil por acaso, habitantes. não. Não, né? Vila Nova de Foscoa. Sabe o que tem lá? Vinícolas. E sabe o que tem lá? Muitos trabalhos para pessoas da área de agricultura rural e agricultura familiar. A moça, né, a munícipe, né, que é a vereadora, nos passou na hora, Greg, olha, eu tenho muita necessidade de pessoas da área de trabalhos com agricultura pequena, é essa a necessidade deles. Tem 7 mil habitantes. Percebe? Então, essa pergunta dele, não só a pergunta, mas pegando o gancho dele gente, existem vagas em vários outros lugares. Então, se você hoje sai do grande centro e começa a brincar com essas partes ali do lado do lado de lá, né, que eu brinco, do lado de lá do Rio, você começa também a concorrer com menos gente. Você vai, às vezes, para uma área em que você vai ter mais qualidade de vida, menos carro, menos trem, menos coisa, menos barulho, menos tudo. E você vai ter uma situação de emprego diferenciada. Então, o grande lance é nós pensarmos também um pouquinho fora da caixa e não começar a dispensar essas outras regiões, tá? Então, pegando o gancho dele, Barreiro, Vila Nova de Gaia, hoje são regiões com aportes diferentes em outras indústrias, como a indústria de restauração, a indústria de hotelaria, né? A indústria até do varejo. Então, tá vendo? Tem outros lugares para você entrar. Lá na Restartas, fazendo um pouquinho aqui, não só de merchandising, mas o uso mesmo, você consegue botar o diferencial por regiões do nosso Google dos empregos. Com um clique, você busca em 15 sites. LinkedIn, IT Jobs, Sapo Emprego, ExpressoNet, todos eles, com um clique, em menos de um segundo. Aí ele vai te apresentar todas as vagas. E você pode botar essas vagas por região. Então eu falo para vocês sempre o seguinte, né?
brinquem com outras regiões. Não brinquem somente com Lisboa, não brinquem somente com Porto, que é onde são regiões que estão lotadas. Quem está de longe, quem está de dentro, quem já está em Portugal também, tem que pensar nisso com carinho. Porque às vezes você, poxa, eu quero dar um estilo de vida diferente para minha família. Né? Nunca perguntei isso para a Júlia, né? Porque a Júlia ela está aí no mercado imobiliário há muito tempo. Mas eu quero dar um estilo de vida diferente para minha família. Eu não quero o grande centro. Eu estou disposto a ir para um lugar um pouquinho diferente. Se você pôr isso na cabeça, se você se programa para isso, você não vai chegar assustado. Como tem muita gente que fala, ai meu Deus, saí de São Paulo para vir para um lugar menor que não sei o quê. Calma. Né? Tudo isso é planejamento, é começo, meio e fim. Tá? Então aqui tem uma pessoa, né? Estamos nos programando e vamos em janeiro. Lembre-se disso, meu irmão, que você colocou aqui, que vamos em janeiro. Comece a fazer agora essa sua parte da pesquisa. Preparar as coisas para você ir com calma. O que é o preparar, gente? Eu falo para quem está no Brasil. Gaste 2 horas por dia com Portugal. É igual um treino de academia. Você não vai para academia lá, não passa, a gente vai, passa 40, nossos 50 minutos lá na academia. Gaste 2 horas com Portugal antes de pisar no país. Gaste 2 horas por dia. O que eu vou fazer essas 2 horas de hoje? Vou ver um vídeo interessante, vou entrar na Simbora e vou ver vídeos anteriores, vou ver X e Y. Comece a gastar com isso. Traga Portugal para sua casa antes de chegar em Portugal. Tá cheio de gente que põe a malinha na mão e fala, estou chegando. Aí chega lá sem nada e vai passar por maus bocados. E aí é como a gente vê hoje nos grupos. Muita gente, ai meu Deus, meu sonho não era o que eu pensava. Eu sei. Como também tem um monte de gente falando, adoro Portugal, nunca mais saio daqui, estou adorando muito. E eu não falo que são pessoas que vão emigrar permanentemente para Portugal, não é isso. Muitas vezes você, né, aquele imigrante ou a pessoa que chega em Portugal, ela abre a sua visão para o mundo. Antes eu sou um Gregório diferente, Júlio. Antes eu tinha esse negócio, ai meu Deus, sair, né, e sair do Brasil, esse negócio para sempre, não tem mais volta. Mentira. Né? Nós somos uma ervilha passante no mundo, não é? Então eu acho que a gente abre o nosso horizonte para outros lugares, quando a gente faz esse tipo de coisa. Tá? Aqui uma pessoa falou verdade, Grazi feliz, né, Grazi? Então, isso aí, minha amiga. Júlia, deixo com você, então, a segunda puxada aqui. Olha, o Pedro Ribeiro, vocês, o pessoal aqui da família Simbora já conhece, é meu sócio, é português, estava falando aqui de Foz do Iguaçu, que você citou, e ele falou que é uma região Ah, que tem até pintura rupestre e tudo mais. Então, é isso que você falou, as é. pessoas têm que se dar a conhecer realmente, né, os outros lugares, porque imagina, se todo mundo for para Lisboa, se todo mundo for para o Porto, o que vai ser dos outros lugares? E se você está pensando em disputar vagas, você tem que lembrar que uma hora acaba. Se você está vendo, assim como a dificuldade, vamos usar aqui a analogia para o imobiliário. Imagina, se eu estou tendo problema para conseguir arrendar apartamento em Lisboa, por quê? Porque a oferta é muito menor do que a procura. Isso é diretamente Aham. proporcional às vagas de emprego. Se eu não estou conseguindo lugar para morar, vai ser a mesma disputa quando eu for atrás de lugar para trabalhar também. Eu vou estar disputando. Ah, tem mais oportunidades em Lisboa, mas proporcionalmente também tem muito mais gente disputando. Então a gente não tem que se prender. Eu dou sempre o exemplo da Maia. Até o pessoal da equipe fala: para de falar da Maia, porque agora as pessoas só querem ir da Maia, só querem ir para Maia. Porque assim, a Maia, por exemplo, é uma cidade que ela por muito tempo, Greg, ela funcionou como uma espécie de cidade dormitório para as pessoas que trabalhavam no Ah, porto. E hoje não, a Maia tem um distrito industrial fantástico, é o maior distrito industrial da região metropolitana do distrito do Porto, é o Conselho da Maia, é o distrito industrial da Maia. Então, assim, imagina, se as pessoas tivessem ficado presas ali no Porto, quando eu cheguei, eu achava que eu tinha que morar no centro do Porto e fui morar em Paranhos. Para você ter uma ideia de onde eu morava para chegar no meu trabalho na época, que era no centro do Porto, na Boa Vista, eu levava 1 hora e meia de transporte público para chegar lá. Hoje, se eu for de metro, aham. morando no centro da Maia, se eu for de metro para o centro do Porto, eu gasto 36 minutos de transporte público. Olha que louco isso. Mas por quê? Porque existe mobilidade. O que você tem que se preocupar é com a mobilidade. Então, se você quer trabalhar em fábrica, lógico que é interessante que você fique perto dos distritos industriais, mas não só. Por quê? Porque eu estava conversando, inclusive, com o Greg mais cedo, que a gente cria aquele estigma do subemprego. Embora eu não concorde, a minha equipe não concorde com esse estigma de subemprego, mas as pessoas perguntam muito, Greg, na consultoria, essa questão do subemprego. Porque as pessoas falam, igual você falou, fala assim, eu estou pronto para qualquer coisa. Então, assim, é legal você saber que talvez você não consiga emprego exatamente na sua área, na sua vaga, e você não vai ficar ali insistindo
naquela vaga, se você está vendo que não tem a vaga que você precisa. Mas também a gente não pode criar aquela mentalidade. Eu atendo pessoas, tipo, pessoas que têm formação e que dizem para mim assim, não, eu vou chegar e vou começar com qualquer coisa. Então, Greg, eu queria que você falasse um pouquinho disso, para a gente mostrar que existe sim como você conseguir um emprego na área que você busca, talvez não na mesma profissão, na mesma função, digamos assim. Né? Eu sempre dizia para o Matheus, ele vai até brigar comigo quando eu tô falando isso, mas eu sempre dizia para ele assim, quando a gente veio para Portugal, Greg, o Matheus não precisava buscar emprego aqui porque ele tinha um emprego remoto para o Brasil. Mas a gente queria se inserir no mercado de trabalho. E aí, por muitas vezes, ele pensou assim: tá, mas se eu não arrumar, eu vou trabalhar em qualquer coisa, em qualquer lugar. E eu dizia para ele: não, você vai trabalhar na sua área. Se você for trabalhar na Bosch, na Sonai, em qualquer lugar, você vai de estagiário, você vai tirar cópia, mas você vai na sua área, vai caminhando na sua área para você tentar pelo menos lá, sabe? Então eu sempre dizia isso para ele não desistir da área dele. E dito e feito, ele chegou aqui, aplicou e trabalha hoje na área dele e está super feliz. Então, queria que você desmistificasse um pouco essa sensação que a gente tem que o imigrante só pode ter. Olha o amiguinho do Enzo, oi Gonçalo, tudo bem, meu querido? Olha aí a adaptação, né, dos filhos da família e tudo mais. Colega do meu filho aqui falando. Então, eu queria que você Ó, desmistificasse, por favor, essa ideia de que o brasileiro tem que se submeter apenas a esses que são chamados de subemprego. Me conta. vamos lá. Gente, para quem está aqui até agora, né, temos mais de 60, tá variando de 60 a 80 pessoas, está muito boa essa live, um público bom. Quem ficou até agora, percebam, nós vamos colocar, eu acho que nós vamos colocar no comentário, em algum lugar por aqui, dessa live, no comente mesmo, eu vou colocar um link para vocês, para uma mentoria que nós vamos fazer na Restart. Nós estamos apresentando mentorias mensalmente. Temos uma mentoria do mercado de trabalho. Essa mentoria, Júlia, eu já estou te fazendo um pequeno merchanzinho, é gratuita, não tem custo nenhum, mas nós vamos falar exatamente dessa coisa, tá? Do como é que eu entro na minha área. Uma das perguntas que eu também estou sempre propondo lá alguns conteúdos, essa pergunta é interessante, foi um dos vídeos que mais deu visualização lá. Foi assim, ó, o imigrante precisa ser pedreiro ao chegar em Portugal? Né? Então, precisa ser pedreiro? Não, a resposta é não. Né? Então vamos para frente. O pedreiro é um subemprego e né? Primeiro vamos desmistificar um pouco esse rótulo do subemprego. Porque quando a gente chega Perfeito. num país como Portugal, quando a gente chega na Europa, a relação do mercado de trabalho é diferente. Nós do nosso Brasilzão, né? Vamos falar do nosso Brasil. Né? O Brasil é um dos países mais maravilhosos que o mundo poderia conceber. Não existe nada parecido no nosso Brasil. Quanto mais a gente vai ficando um pouco distante dele, eu, Gregório, pessoalmente, mais nacionalista vou ficando. Então eu falo, muitas vezes ninguém gostaria ou queria imigrar. Muitas vezes imigra porque tem uma previsão melhor, ou uma ideia de deixar um país, ou até os aspectos sociopolíticos do nosso país, que a gente sabe o tanto que é complicado, né? Uma questão complexa. Então eu falo que o nosso Brasil hoje, pessoal, nós temos um país gigantesco, maravilhoso, imperdível. Né? Então, vamos primeiro aqui fazer crescer o nosso Brasil, que é um país lindo, maravilhoso, inacreditável. Infelizmente, o pessoal fala isso, eu sempre falo nas minhas lives, Greg, mas tem o problema da corrupção, né, gente? Esqueçam disso. Não tem nada a ver com corrupção o problema do Brasil. Já falei em algumas lives aqui, eu sempre deixo essa pílulazinha aqui com vocês. O problema do Brasil hoje são 238 pessoas. 238 pessoas de um sistema que as fez nascer. Quem são elas, Greg? Deputados? Não. 238 multimilionários e bilionários. Tá? Esses multimilionários e bilionários, eles esfolam o nosso povo e criaram um sistema para eles. Esse sistema deles compra o quê, Júlia? Política, polícia, mídia e agora educação. Até a educação nossa tem deixado de ser pública para os grupos do senhor Paulo Lema e esses grupos dos bilionários. Eles nem moram no Brasil há muito tempo. E vocês vão ver que essa minha colocação eu vou chegar em um lugar aqui. Esses bilionários e multimilionários, né, você nunca viu esse cara. São 238 pessoas. Não é aquele seu vizinho que come num restaurante chique, não. Aquele lá não, a pessoa acha que não. Então nós não temos essa consciência no Brasil. Gente, esses multimilionários e bilionários criaram um sistema para eles que eles esfolam o nosso povo, esfolam nossa força de trabalho. Isso não acontece, de certa forma, em países que são, que eu brinco que são colônia, matriz. Eu falo que é matriz e colônia. Portugal, isso não acontece por quê? Porque Portugal foi fundado com direitos de trabalho diferenciados do Brasil. Então, perceba, o que nós temos hoje em Portugal? Um salário mínimo, Júlio, que é um salário mínimo que chega a um salário mínimo interessante.
todo mundo, né, perguntado Portugal, e esse é um dado que tem lá no nosso estudo, vocês sabiam disso, gente? Mais de 82% da população de Portugal, 82%, se classifica classe média ou se classifica classe média baixa. Olha que louco isso. Né? Então, hoje nós temos no Brasil mais de 90% das pessoas sobrevivem com 2 salários mínimos. 90% 2 salários mínimos. Está vendo que você no Brasil ganhar 5, 6 mil reais, você faz parte de um grupo de 10% de pessoas? Então aí eu tiro esse rótulo do subemprego. No nosso Brasil existe sim o subemprego. É aquela nossa irmã ou nosso irmão que é obrigado a ser um faxineiro ganhando um salário de fome. Ele é obrigado. E esta pessoa, muitas vezes, é obrigada a se ver empurrada para o empreendedorismo que não existe. É aquele chamado CEO de MEI, né, que eu brinco. Ou diretor de MEI. O cara tem um MEI, ele acha que ele é o super... Ele e o Justus, né, os dois conversando na televisão. Mentira, gente. Né? Então, no Brasil, por a gente não ter muito essa consciência de classe, em que classe eu pertenço, a que classe estou, a gente acaba trocando os tic-tecos da cabeça. A gente fica meio biruleibe. Em Portugal isso não acontece. Então, para começar, né, e na Europa em si como um todo, nós não temos uma divisão do trabalho tão complexa que nos traz para um subemprego. Tudo, de certa forma, é mais ou menos bem pago. Tá? Porque existem leis trabalhistas que protegem isso. É só no nosso Brasilzão que nós recebemos e deixamos a população receber um salário de fome desse jeito. Então, ou seja, gente, em Portugal, essa ideia do subemprego ela já some um pouco. Né? Mas no Brasil não, nós temos irmãos, o cara fala, pô, Greg, e eu estava falando isso ontem, né? Aquele rapaz que é o cobrador de ônibus, por que ele não pode ser o Jay-Z? Por que ele não pode ser o Einstein? Não, ele é cobrador de ônibus, não. Por que ele não pode ser o Jay-Z, o Einstein? Por que ele não pode ser o novo Nobel da Paz? Não é? Então, essa coisa do futuro do trabalho que me incomoda bastante, né? Porque nós estamos vivendo sistemas capitalistas de capitalismo tardio, né? Que esfola o nosso povo. A gente tem que saber que nós temos no Brasil uma configuração diferente. Isso tira muita gente do país e, claro, eu entendo todas essas pessoas que falam isso. Então, gente, quando a gente pisa em Portugal, a gente tem uma outra coisa, que é todo mundo mais ou menos ganhando um salário X. É flat, não é, Júlia? É flat. Todo mundo ali está girando na faixa. Muito pequena. Pequena. 900 a 1.400 euros, a 1.300 euros, 900, não tem assim um cara ganhando X e o outro ganhando muito diferente. Então, essa é a primeira coisa que eu deixo para vocês. Nós temos em Portugal uma situação diferente da divisão do trabalho. E na Europa como um todo. Tá? Agora, voltando para o lado de lá. Eu preciso fazer qualquer coisa? Eu preciso ser pedreiro? Mais ou menos. Muitas vezes isso acontece porque o que a Júlia falou, a pessoa vem e fala assim, mas Greg, eu sou aqui médico, tá, mas estou disposto a tudo. Calma, irmão, não precisa estar disposto a tudo, não. Fica tranquilo. Vamos fazer um planejamento. E aí eu divido esse cara, Júlia, esse profissional que está pensando em migrar, seja ele o vidraceiro, seja ele o marceneiro, nesse outro ambiente de Portugal, ou se ele já está em Portugal, a imigrar de uma forma mais consciente, a imigrar de uma forma um pouco mais específica. Ou se ele já está em Portugal, a trocar de emprego de forma mais consciente. Ou seja, pegando esse ganchinho aqui, pessoal, você não precisa de ser pedreiro se você não for muitas vezes. Mas para isso você tem que ter planejamento, para isso você tem que ter segurança financeira. Porque muitas vezes você chega em Portugal com uma mão na frente e outra atrás, ou a pessoa chega com uma ideia de Portugal diferente e ele acaba se sujeitando naquilo e ele fica. Eu já vi muita gente que está lá. Acabamos a semana passada aqui, o Felipe, né, que é o meu sócio, cidadão português, ele falou isso, né? Ele é nosso diretor da Restart. Ele falou, Greg, eu estava aqui num restaurante e vi umas 2 pessoas aqui que estavam em restauração, mas eles são marqueteiros, são publicitários. E agora? Né? Tá vendo? Então, tem muita gente que ela acaba indo pela roda inversa. Não é que você não vai passar muitas vezes por um restaurante, não tem problema de ter isso. Mas eu falo isso, se a sua cabeça estiver no restaurante, esteja. Mas ela está toda hora pensando num plano estratégico para sair de lá e voltar para a sua área e tentar a sua área. No mínimo tentar, como a Júlia falou. Para esse tentar, né, que não é só tentar, não é só vontade, o pessoal tem vendido cada ideologia, né? Força de vontade, vamos lá, você consegue. Não, gente, não é só força de vontade. Tem que ter planejamento, lembra? Começo, meio e fim? Então nós temos que dividir esse profissional, e eu divido esse profissional em 2 lados. Eu chamo de profissional do lado digital e do lado físico. O que é o meu lado digital, Greg? Meu lado digital, por exemplo, é conhecer as plataformas digitais. A Restartas, que é onde nós temos lá, todas as ferramentas, um possível LinkedIn, se você tem uma área mais específica
Porque o LinkedIn ele virou uma rede social, ele não é uma plataforma Sim, de trabalho em si. Mas lá sim. você consegue fazer networking. Se você é um engenheiro, se você é... Eu estudo o LinkedIn há mais de 8 anos. Né? A Restartas ela é mais geral. Ela pega todo mundo e ela te dá ferramentas úteis, sem rede social. É o nosso Então eu falo que são duas... dos empregos, né, Greg? É o nosso, desculpe? É o nosso Google dos empregos. É o nosso Google dos empregos, com as ferramentas para uso. Quero fazer um currículo, quero pegar treino para entrevista, quero tal, é mais prático. O LinkedIn é uma rede social, mas nós estamos falando do lado digital desse profissional, lembra? Digital. O que é o físico, Greg? O físico é o currículo, é a forma que você manda seus currículos, é a forma que você se comporta na entrevista de emprego, é tudo que é físico. Eu chamo de físico. Então nós temos um mundo digital e físico desse profissional, e eu gosto de separar isso. Gente, eu não vou responder aqui para vocês agora. Vamos lá. Você como está, mas você agora vai pegar um papelzinho em casa e falar assim, Greg, eu estou assim, ó. Divida você e fala assim, no digital, eu não sei mexer nisso, eu não sei mexer ainda na Restart, não sei mexer ainda nisso, não tenho um perfil em tal lugar, não fiz ainda meu currículo de forma boa. E no físico, eu não fiz isso, eu não fiz isso, então assim você começa a planejar. Perfeito. Ah, então essa parte é bem interessante do planejamento e como dividir a pessoa no digital e no físico, e lembrando, a sensação do subemprego, né, em honra a todos os irmãos e irmãs que estão agora no Brasil, trabalhando em empregos que não são os deles, trabalhando 12, 14 horas por dia, essas mãos que fizeram esse Brasil crescer, geralmente, Júlio, mãos negras e pretas, né, dos nossos irmãos negros e pretos que fizeram esse Brasil crescer, e que nós somos descendentes, todos eles, mãos indígenas, né? São essas mãos que fizeram esse Brasil crescer e, claro, e todas as outras mãos que estão hoje contribuindo. E que se elas Claro. pensam em sair para levar essas mãos para outro lugar, que leve essas mãos com respeito, que se planeje, que se olhe, não façam com pressa. Olha lá o João. Júlia, eu vou ler essa. Vim passear em Portugal e já estou aqui há 25 anos e nunca mais voltei para o Brasil. João de Ribeiro. Tá vendo o que acontece? Vim passear e nunca mais voltei. Isso acontece. Então percebam, gente, eu hoje cada vez mais, né, com uma visão um pouco mais nacionalista da ideia, digo para vocês, a sensação de subemprego existe no Brasil, isso é realmente é imposto ao nosso povo, mas em Portugal não, e você consegue sair dessa roda, fazendo o seu planejamento. Perfeito, Greg, perfeito. Olha, eu queria, antes da gente puxar para uma parte prática, que eu vou fazer uma dinâmica assim mais prática com você para a gente falar para eles aqui, eu queria lembrar um assunto. Não sei se você acompanhou. Quando Portugal abriu vaga para médicos brasileiros e falou sobre o salário de 2.800 euros, nossa, olha, quando a gente postou a matéria, a gente repostou a matéria, não lembro agora se foi do SIC, da CNN, enfim, o que apareceu de gente falando assim, vocês acham mesmo que o médico vai deixar de ganhar 30 mil no Brasil para ganhar 2.800 euros em Portugal? E aquilo, eu volto para aquilo que o Greg falou lá no início da live. Que a pessoa que está imigrando, ela não nasceu pensando em migrar. Ela nasceu pensando em morar no país dela. O que faz um médico sair hoje do Brasil para morar em Portugal não é o salário, é a qualidade de vida, é outro padrão, é não se preocupar com segurança. Quantas pessoas no Brasil já foram vítimas de violência, de assalto, de situações de risco para a pessoa e para a família? Eu passei por isso no Brasil, então eu buscava, sobretudo, segurança, qualidade de vida. Eu queria que meu filho pudesse crescer num ambiente em que, por exemplo, o meu filho mais velho teve um mundo muito mais tranquilo, um Brasil mais tranquilo do que o Enzo teria. E aí a gente se submete aqui a morar dentro de um condomínio, dentro da bolha, ali para você ter um pouquinho mais de segurança. Aí de repente você vê que já estão assaltando dentro do condomínio. E aí eu vou lembrar aqui uma entrevista que a Luana Piovani deu, que eu não concordo com muita coisa da Luana Piovani, mas com essa situação eu concordo. Ela fala assim, que ela Aham, não criou os filhos dela para viverem numa bolha, para andar num carro blindado. Isso não é vida, aham, nós é que estamos presos. Então, aqui, o fato da gente poder andar despreocupado, tranquilo, vivendo uma vida tranquila, isso para mim, de verdade, o resto a gente corre atrás. O resto a gente busca, a gente consegue. Agora, isso não tem preço, isso tem valor. Tá? Então, para quem estava criticando, tem aham, muito médico que está vindo para Portugal por esse salário de 2.800 euros, por quê? Pelo padrão de vida, pela qualidade, pela segurança, pelo poder de compra. Então, assim, sem comentário essa questão da gente tentar comparar o salário comparar. do médico no Brasil com o médico de Portugal, sem comparar também a qualidade de vida, o padrão, a segurança, a tranquilidade, a educação, a saúde, tudo, enfim. Mas para puxar, Greg, eu quero fazer uma coisa assim bem dinâmica com você. Gente, desculpa se tocar minha campainha, porque é Halloween aqui hoje e ó,
e os meninos estão vindo pedir Ah, doce, né? E aí o Matheus que se vire para arrumar doce, ou então aguentar as travessuras, porque não tinha mais, agora da última vez não tinha mais. Eu falei, agora a gente ah, se vira. vai Olha, lá. então eu queria falar o seguinte, Greg, digamos que eu estou no planejamento em Portugal e eu quero já chegar com pelo menos entrevistas agendadas, sabe? Porque eu vou com visto para busca de trabalho, tá? Vamos lá, eu vou com visto para busca de trabalho para Portugal e eu quero já chegar pelo menos com entrevistas agendadas. Então me fala assim, por onde que eu começo? Eu não fiz nem meu currículo ainda, Greg. Onde que eu começo? Como é que eu vou fazer meu currículo? É o Europass, não é o Europass? Depois, onde é que eu vou apresentar esse currículo? Vamos assim, num passo a passo, para a gente finalizar, que a gente tem pouco tempo ainda, mas para finalizar com chave de ouro, já que a galera foi muito bacana aqui com a gente. Então, passo a passo. Não fiz nada ainda. Por onde eu começo? Vamos lá. Vamos lá. Não fiz nada ainda. Lembra, gente? Eu vou colocar num papel, numa prancheta, como é que está o meu lado digital e o meu lado físico. Tá? Meu lado digital e meu físico. O que eu tenho no meu enxoval? Então, o lado digital. Já estou aqui, por exemplo, na Restartas, que nós falamos aqui, né? A nossa plataforma que faz o currículo, faz a busca, já estou nela. Poxa, eu sou vidraceiro, eu preciso do LinkedIn? Não, o LinkedIn eu não preciso. Ah, eu sou engenheiro. Opa, o LinkedIn pode ser bom para fazer networking. Então, eu vou fazer um tique de quais que são aquelas principais plataformas digitais, mas eu falo que a Restartas reúne praticamente todas elas no Google dos Empregos, e as outras, se você vai precisar ou não de um LinkedIn. Gente, nem todo mundo precisa de um LinkedIn. Tá? Se a pessoa trabalha hoje no mercado mais operacional, operativo, o LinkedIn para ela não serve muito, até porque Portugal, o LinkedIn serve muito como rede social, a Júlia deve saber disso, né? Uma rede social de pessoas de negócios. Então, vou botar meu lado digital do lado desse, né? Vou organizar meu digital. Lado físico, aí eu vou olhar para o meu currículo, se eu tenho uma carta de motivação, apresentação, alguns cargos como médicos ou até cargos em publicidade pedem a carta de motivação, que é uma carta de apresentação. Será que eu tenho isso? Será que eu estou treinado para as entrevistas? Pronto, então eu vou dar no meu start um tempo para mim poder organizar esse meu lado digital e físico. Sem essa organização do meu enxoval, eu não sei para onde eu estou indo. Um outro lado interessante, Júlia, é saber as carreiras em que eu me encaixo. Uma pessoa botou aqui, essa pergunta vem sempre para nós. Eu sou professora, Greg. Eu sou biomédica. Eu não posso trabalhar em Portugal dessa maneira. Eu tenho que me validar, eu tenho que não sei o que e tal. Eu falo, gente, calma, não é bem assim. Engraçado, né? Uma carreira como a engenharia civil, o cara fala, eu sou engenheiro civil, Greg. Eu falo mais ou menos, meu irmão. Na engenharia civil, nós temos pelo menos 5 ou 6 áreas nesse umbrella, nesse guarda-chuva. Então, o engenheiro civil ele pode ser o cadista, ele pode ser o mestre de obras, ele pode ser uma pessoa de site inspection, que é o inspetor de sítio de obras. Está vendo que tem umas 5 ou 6 carreiras embaixo? Então, tente organizar o seu guarda-chuva. É uma outra coisa interessante que eu peço para vocês sempre. Então, eu ponho, professor, onde eu posso atuar? Só como professora? Não. O professor hoje, acreditem, ele está em Portugal trabalhando com treinamentos, treinamento corporativo em empresas, é uma pessoa que pede docência. Vi isso a semana passada aqui para 2 pessoas que estavam conosco. Ela, pô, Greg, seu professor, olha aqui, a gente abriu uma vaga juntos na mentoria que eu estava fazendo para ela ver. Tinha lá, contrata-se gente da área docente, acadêmica e tal, para treinamento corporativo em empresa. O professor hoje, gente, acredite, ele está vendendo na parte comercial para editoras, empresas de publicidade, estão contratando professores para isso, que fazem e-books, que fazem também estão apostilas para colégio, tal, o professor está lá também. Então, veja, um professor que é tão específico, ele só dá aula em sala de aula, não. Em Portugal, isso abre um pouco mais de leque para ele poder trabalhar em carreiras um pouco mais adjacentes. Então, entender esse meu guarda-chuva, Greg, da minha área mãe, igual lembra a dona Cida que nós falamos? Dona Cida, cientista do acarajé, 15 anos de acarajé. Não, dona Cida, nós não temos acarajé em Portugal. O que você vai fazer? Restaurante, é uma área dela. Por exemplo, buffet, é outra área dela. Outra área que ela pode ser, e não vamos duvidar, ela pode trabalhar com treinamento de novos cozinheiros para um hotel, área de hotelaria e restauração. Mas como é que a dona Cida vai ter isso, meu Deus, se ela não tem nenhum currículo? Aí vem a parte do currículo e eu vou vender aqui a Restartas, porque lá você entra e você faz um currículo guiado. Coloque isso aqui, coloque isso aqui. Então lá tem uma coisa, para vocês falarem de currículo, né? As pessoas veem que o currículo tem o nome dela. Nós recriamos isso para o uso em Portugal, que eu chamo de frase de impacto, Julie, ou frase de atração. Então, ao invés do nome da pessoa, a gente põe uma frase. Então, o cara fala assim, Greg, eu sou marceneiro. Eu falo, não é não, irmão. Você é marceneiro com 10 anos de experiência em projeto residencial corporativo. Boa. É outro tempero. Sim. Traz outros temperos para esse cara. Então, isso eu chamo de frase de impacto ou atração. Isso vai estar no currículo que você faz lá
na Restartas, por exemplo. Já tem lá escritinho, põe aqui a sua frase. Então, Dona Cida, lembra do acarajé? Dona Cida, ela é só uma fazedora de acarajé? Não. Né? Especialista em comida típica, com 15 anos de profissão, em venda de loja, tá vendo? Comidas típicas. Muito bom. Né? Então, tudo isso vira título. A pessoa que colocou engenharia química, uma pessoa perguntou, a Grazi, né? Isso eu estava vendo com uma pessoa há pouco tempo. A gente colocou engenharia química. Quantas vagas? Poucas. Não tinha muita para engenharia química. Tinha poucas. A gente colocou lá no Restartas, saiu poucas vagas. Né? Era até um engenheiro. Agora, engenharia química vai para onde? Laboratório, empresa de alimentos, quality analysis, que é análise de qualidade, quality assurance em fábrica, fábrica de alimento processado, tudo. Tá vendo? Então, coloque a primeira coisa. O que eu faço primeiro, Greg? Eu vou fazer meu guarda-chuva. Então, você põe a sua areazinha no Brasil e vai explorando embaixo 5 ou 6 sub-áreas ou áreas adjacentes que atendem aquela sua carreira. Gente, com isso é matador, o resto vem depois disso. Júlio, então acho que eu respondi a sua pergunta, né? O que fazer primeiro, né? Eu sim. Respondeu sim. Eu Isso vou dar aí. um exemplo aqui. Não vou conseguir puxar agora, porque já subiu muito aqui para mim, mas alguém perguntou sobre trabalhar com enfermagem, que tem que validar. A enfermagem, sim, o diploma, sim, você tem que validar. Mas tem muita gente da área de enfermagem que trabalha aqui como cuidador de idosos, por exemplo, e pega até 2, 3 empregos, na maioria das vezes, porque a pessoa que chega aqui, ela quer ela construir um pé de meia, e a gente conheceu já uma menina que eu achei fantástico. Ela falou assim, não, eu pego 2, 3 turnos, porque agora eu quero fazer um pé de meia, e ela trabalha como cuidador de idosos, que tem muita demanda aqui em Portugal. Então, você não vai estar trabalhando como enfermeira, mas você vai estar fazendo o seu trabalho de enfermeira, cuidando de idosos aqui em Portugal. Então, mais um exemplo do que o Greg falou. Não é isso, meu amigo? Embaixo do umbrella. Então, muitas vezes, né, um cuidador de idosos... Mas, Greg, essa não é minha área. Eu sei, irmã, mas é a sua sub-área, é uma área que está junto dessa. E muitas vezes a pessoa se surpreende, fala, cara, isso aqui é melhor do que eu fazia antes. Não é? Então, essa parte do trabalho e das sub-áreas, ela é o primeiro passo. Se você estabelece boas sub-áreas para você entrar, você começa a ampliar seu leque. Greg, eu devo... Outra pergunta interessante, Júlia, eu devo fazer isso quando eu chegar em Portugal? Não, meu amigo. De jeito nenhum. Nós falamos que esse é um processo, eu gosto de dividi-lo, um processo bom, ele é um processo que leva 2 a 4 meses antes da sua chegada. Então comece a fazer isso 2 a 4 meses antes da sua chegada. É o melhor prazo. Greg, eu tenho 1 ano. Opa, melhor ainda. Quanto mais antecedência, melhor. Mas 2 a 4 meses é um prazo bom para você dividir, hein? Lembrando, gente, resuminho da ópera. Vou dividir primeiro a minha carreira, qual que é o umbrella, qual que é o guarda-chuva que ela atende, 5, 6 áreas embaixo do guarda-chuva. Vou dividir o meu lado digital e físico, como é que eu estou no digital e físico, que eu preciso, não preciso. Aí eu começo a colocar na prancheta, lembra? Começo, meio e fim. Esse é o começo. Qual que é o meu meio, Greg? O meio agora eu vou testar esse mercado. Vou começar a enviar vagas, vou me preparar para as entrevistas, vem aqui para Restartas, nós vamos fazer agora no dia, dezembro essa. Tem lá a programação das mentorias, tá? Tudo gratuito, gente. Nessa mentoria você vai ter só treinamento de entrevista. Vou me treinar para entrevista. Portugal não é igual ao Brasil não, pessoal. Portugal tem entrevista, tem a Michael Page, tem as empresas grandes de recrutamento que fazem entrevistas padrãozinho. E é disso que a gente vai ensinar vocês a sair. A gente tem um hacking das entrevistas, né? O ensinamento da entrevista, de como sair das perguntas mais difíceis e tal. Então aí você se prepara com esse treinamento. Puta, Greg, tô aqui fora, já recebi 3, 4, 5 aqui propostas. Ah, é? Poxa, começa a pegar, começa a conversar, não é? Então é muito engraçado, Júlio, que tem gente que começa a fazer o método e no Brasil ainda já começa a brincar, eu chamo de brincar com esse mercado. Porque você está falando com aquele empregador, muitas vezes via Zoom, né, ou via online, hoje as entrevistas estão online, e você fala para o cara, ó, tô chegando aí mês que vem, me espera. Muita gente espera. Muita gente fala, olha, não dá para se adiantar 2 semanas, você está precisando demais aqui de um engenheiro de obras, você está precisando demais de um cara que mexe em software, demais dessa pessoa que mexe com a área de turismo. Né? Então, gente, tem para todo mundo, tá? Aqui, Júlio, deixo o último input nesse sentido, que é uma coisa que a gente ouve muito, tá? É que falta mão de obra capacitada em Portugal. Né? Várias matérias lembrando disso, e eu lancei vídeo sobre isso. Eu, Gregório, acho mentira. Acho mentira. É tudo mentira. Não falta, não. Nós temos hoje, como a gente costuma brincar, engenheiros no Uber, né? Aqueles publicitários lá no restaurante servindo bandeja, mas eles são publicitários. O que acontece? Né? É um desencontro entre as empresas e um desencontro nesse candidato. Está desencontrado esse link aqui. Ó.
Nós Show. sabemos que o sistema capitalista, não é? Ele forma bolsões de desemprego. Isso é verdade. É bom para esse sistema manter um pouco de desemprego sempre. Ele nunca quer chegar no pleno emprego. Mas Portugal, saibam, gente, Portugal já esteve numa sensação de pleno emprego. Cerca de 3, 4, 5% de pleno emprego. Sabe? Perto, né, do pleno emprego. 3, 4% de desemprego só, desemprego muito baixo. Agora, depois do Covid, aumentou. Mas saibam, tem muito desse falta de link, a quebra do link entre esse profissional imigrante, que não consegue acessar essa vaga, e a vaga está precisando dele. Então, aquele engenheiro que está no Uber, às vezes ele desiste, sabe, Júlio? O cara, você pega um Uber com ele e fala, ai, não, eu fiquei aqui, né, cara, tal. Eu falo, gente, isso não é zona de conforto, não é confortável trabalhar 10, 12 horas no carro, que loucura é essa? Mas é zona de comodidade. Não pare, irmão. Vamos lutar porque existem vagas abertas para você e, de certa forma, você vai conseguir levar sua expertise para outro lugar. Tá? Então, é só não parar e a gente manter a cabeça também pensando, a cabeça trabalhando. Sei que é difícil, jamais, Júlio, podemos culpar os trabalhadores, jamais podemos culpar os profissionais. A culpa nunca é nossa, mas muitas vezes está dentro da gente a fonte de mudança. Então, gente, se você perceber uma zona de comodidade, mexa com ela. Não entre na zona de comodidade. Conforto não, conforto nós não temos. Show. Muito bom, Greg, muito bom. Era isso que eu queria passar para as pessoas, essa Legal. sensação realmente de que a gente cria essa sensação, né, de que a gente só pode aplicar para aquelas vagas, tem que chegar aqui. E não é isso que a gente quer dizer. A gente quer dizer que você tem que vir com o mindset preparado para um mercado novo, onde você vai construir a sua bagagem de network, sua bagagem profissional, mas não quer dizer que você tenha que realmente pegar qualquer coisa, né? Você tem que se submeter a qualquer coisa. Então, principalmente quem vem de maneira legal, que está aqui com os vistos, não está numa situação, não está se colocando à margem de nada, está aqui com seus direitos. Então, você tem tudo sim para tentar aquela vaga, para tentar a área que você gostaria de trabalhar. E é como o Greg falou, essa ideia da umbrella, dos guarda-chuvas aí foi sensacional. Agora, Greg, é o seguinte, vai ficar um gostinho de quero mais. Eu estou sentindo que tem um gostinho de quero mais aqui, tá? A gente vai ter que fazer a próxima voltar, daí a gente vai pensar no outro tema que a gente vai fazer. Nós temos também, pessoal, essa aqui, o Greg é meu convidado. Ele está vindo aqui para falar dele, profissional, recolocação profissional e tudo mais. Mas a gente vai ter uma live que a gente vai ensinar a usar toda a plataforma da Restartas, tá? A gente está se organizando, a gente vai colocar um vídeo lá que vocês vão aprender. Lá no nosso perfil vai ficar em collab da família Simbora com a Restartas para vocês. Ah, esqueci, eu assisti na live, mas eu esqueci. Vai ter lá o vídeo para você aprender como é que aplica. Depois, o Greg sempre está fazendo as mentorias e ele sempre faz umas coisas especiais para quem é seguidor da família Simbora também. Então, fica com a gente, acompanha a gente. Esse conteúdo, eu falei para vocês que era conteúdo de valor. Falei para vocês, Gregório é meu amigo, mas não é só por isso, é porque ele realmente é muito bom no que faz. Eu sei que ele podia contribuir muito com a família Simbora. Então, eu vou deixar o Greg se despedir, vender mais uma vez o peixe dele aí, falar do perfil, falar do site, do portal. E a gente vai fazer ainda outra live, eu vou avisar para vocês participarem aqui com a gente. Simbora, Greg. Bacana. Obrigado, pessoal. Então, deixo aqui as últimas palavrinhas para vocês. Para aquele, né, trabalhador ou trabalhadora, né, nosso companheiro aí que está hoje em Portugal, falo para vocês muitas vezes buscando a troca de emprego. Fique conosco, temos muita coisa a oferecer. Você vai entrar no restartus.org, tá? Até a Júlia deixou aqui marcado nessa live, nós vamos comentar no comentário aqui também. Entra lá, faz a sua inscrição, totalmente gratuito. Hoje a Restartas, gente, nós estamos fazendo uma segunda etapa que é agora nós estamos a sentar, né? Eu tô tirando meu gerúndio, Júlia. Eu não falo mais sentando, é assentar, né? Estamos a sentar, porque em Portugal, então é tudo sem gerúndio. Estamos Boa. já, pessoal, sentando e conversando com várias câmaras de Portugal, desde as menores às maiores. Então tivemos Famalicão, estamos indo agora para conversar com a Vila Nova de Gaia, com a Câmara de Lisboa. Por quê, gente? Nós queremos trazer os órgãos, as entidades de governo em apoio a nós também. Então, nós vamos ter uma parte muito forte com o governo, junto à Restartas, para poder fortalecer esse laço com os trabalhadores e profissionais que estão conosco. Tá? Totalmente gratuito, então você vai entrar lá, restartus.org. Vai estar escrito aqui, a Júlia também deixou aqui o nosso perfil, né, direitinho. Com a Simbora, pessoal... Greg, a gente vai deixar a live vai ficar gravada e vai ficar em collab. Então, através da live que vai ficar no feed, eles vão conseguir chegar na Restartas também, tá? Entrou na bio, faz lá, faz a sua inscrição, chama filhos, amigos, parentes, porque nós não temos chance a fazer isso. É um projeto, né, que a gente está gestando ele, né, o nosso bebê
há quase 4 anos e lançamos há pouco tempo. Então, venham, tragam filhos, parentes, porque nós não temos essa aula sobre mercado de trabalho. A gente muitas vezes se vê assustado chegando lá. Júlia, vou deixar o último input aqui para nós, que é o seguinte, tá? Para a gente poder saber. Junto à família Simbora, nós temos novos anúncios a vir aí. Né? Nós vamos ter a Simbora a apresentar a Restartas no sentido de como mexer e tudo mais, num vídeo que vai sair agora em breve. Nós vamos ter em breve, pessoal, eu já falei isso para a Júlia, é um compromisso que vai ter. Nós queremos apresentar uma mentoria com a Júlia sentada na cadeira de entrevistada, para a Júlia poder falar mais do mercado de imobiliário, né, no mercado imobiliário, desses temas, de como é que é a dificuldade, o que a gente deve falar com o senhorio, o que não deve falar, qual que é a forma de chegar, porque isso é também um tabu muito grande. A parte das validações de diplomas e profissões, eu falo isso para vocês. É necessário, Greg? Pode ser, mas espere o mercado te falar isso. Como é que o mercado me fala isso? Faça 5 entrevistas, faça 6 entrevistas. Nossa, Greg, fiz 6, nenhuma pediu nada daquilo lá. Então comece a trabalhar. Nossa, Greg, eu fiz 6, as 6 me pediram validação, então vamos começar a validar. Tá vendo? Então muitas vezes a gente se antecipa nos colocando certas barreiras que veio da nossa cabeça. Né? Então a gente tem que primeiro tentar. Tá, gente? Então eu deixo para vocês isso aqui, acompanhem a gente, fiquem aqui, essa live vai ficar gravada. Agradeço a todos que passaram por aqui. Né? Esse é o meu projeto em vida, é um projeto de emancipação da classe profissional, da classe trabalhadora, que gira os moinhos. Gente, eu brinco sempre com a Júlia, né? Se nós fizéssemos a greve dos imigrantes, um país como Portugal, ele não aguentaria nem uma semana. Né? Então vocês verem que a greve dos imigrantes, se nós fizéssemos ela, Portugal não aguentaria uma semana. Tremenda a nossa força do mercado imigrante para um país como esse. Nós giramos a roda e nós não só queremos, né, Júlia, a farinha e nem o pão. Nós queremos os moinhos, que nós os construímos, tá? Vamos lá, meus amigos. Valeu, muito bom tê-los aqui. E é um prazer enorme estar com a Júlia, essa amiga, né? E a Júlia, eu sei do compromisso da família Simbora. A Simbora é de pessoas para pessoas. Né? É uma família, a gente vê sempre a família da Júlia, é de família para família, de pessoa para pessoa. Nós, né? E quando a gente sai do individualismo, não é, Júlia? Que hoje, gente, vocês devem estar aí com os filhos de vocês. Se a gente chegar numa livraria, vou finalizar com isso. A gente vê lá nessa livraria um monte de livros hoje, tanto no Brasil e até fora mesmo, até em Portugal muitas vezes. Aprenda a ser um milionário, você é o melhor competidor da sala, você é melhor que todos. Gente, nós não paramos de vender essa ideia de um melhor que o outro, individualismo e tal. Não caiam nessa falácia, nós só funcionamos em cooperação, nós só funcionamos juntos. Não tem jeito, nós somos seres sociais, a gente é ali um bichinho esperando o outro ser aprovado. Oi, gostei de você, nós somos seres sociais e a gente só funciona em cooperação. Então, quando a família Simbora lança tanta coisa para cooperação, quando a Júlia vira noites aqui com o pessoal da produção dela, fazendo as coisas para cooperar, isso aí movimenta meu coração, nós vamos vencer. Venceremos. É impossível a gente perder. Tá? Obrigado, pessoal. Muito feliz aqui de estar com vocês e espero vocês para a próxima. Vamos cooperar. Não tem jeito de vencer a cooperação. Deixo aqui agora o meu abraço apertado para todas as famílias que estão agora na faixa de Gaza, lá na Palestina. Nós já tivemos a morte de 4.000 crianças naquela chacina que está acontecendo na faixa de Gaza hoje, infelizmente dada pelo Estado de Israel. Não tem como você combater uma coisa que você chama de terrorismo, matando pessoas que não são. 4.000 crianças fazem parte do Hamas? Eu nunca ouvi isso. 4.000 crianças. Então, deixe o nosso abraço apertado a essas famílias. Estamos vendo agora uma tragédia humanitária, mas com a nossa força e cooperação para levar isso a outras pessoas, não tem jeito, nós vamos conseguir, de certa forma, parar aquela coisa. Não é? Temos que nos unir aqui em uníssono, porque a mídia está meio que tendenciosa para um lado, mas não podemos assistir a 4.000 crianças morrendo. E, claro, as pessoas do lado israelense também, que morreram, que são famílias e tal, não vamos assistir a mais uma guerra quietos, enquanto a gente já vive as nossas guerras do dia a dia, com as nossas famílias. Deixo meu abraço apertado para todas as pessoas. Eu tenho uma origem, gente, que a origem, eu estava descobrindo isso, Júlia, eu sou de origem de judeus sefarditas, eu tenho isso na família, do lado de portugueses. Fui descobrir minha origem aí para trás, então, como também tem um pedacinho judeu aqui, eu deixo a minha total abraço para a causa palestina, a qual, sem dúvida, nós não podemos ver de forma calada a chacina que está acontecendo na faixa de Gaza. Aquilo ali não é combater um grupo.
matança de uma população civil de idosos e crianças. Aquelas crianças não fazem parte de grupo nenhum. É isso, meus amigos. Um beijo aí no coração. Estamos juntos, tá? Vamos aí juntos. Quem é de oração, ore, né? Quem é de energia, emana energia. Vamos mandar nossa energia, nosso sentimento e nossa cooperação, que juntos chegaremos lá. Impossível não chegarmos. Só chegaremos juntos, Júlio. Com Obrigado. certeza, meu amigo. Simbora, obrigada mais uma vez pela sua participação aqui. Conteúdo de valor na família Simbora. A gente se esforça muito para ajudar no planejamento de vocês, no projeto Portugal de vocês. Sempre falo que eu quero que o projeto de vocês seja tão feliz ou mais feliz do que o nosso. E a gente vai Tenho anunciar nos certeza. stories. Fiquem ligados nos stories, que a gente vai anunciar nos stories as pessoas que foram escolhidas aqui pela equipe, que interagiram na nossa live, para serem presenteadas com 1 hora de consultoria de planejamento para Portugal comigo, tá bom? Chama o marido, chama a esposa, a família, que a gente vai fazer essa consultoria com vocês, tá? Então, a gente vai anunciar nos stories, vai anunciar nos grupos e simbora! Até a próxima live. Muito obrigada pela audiência. Simbora, Gregório. Tchau, Tchau, pessoal. tchau. Um abraço.